Gênesis capítulo 1, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Amém? Amém. Irmãos, como eu disse para vocês, eu nunca, pelo que Deus me traz à memória, eu tive a oportunidade de pregar sobre Gênesis capítulo 1. Mas como eu disse para vocês, foi uma palavra que Deus fez arder grandemente no meu coração. E quando nós lemos esse trecho das Escrituras, nós notamos que a terra, ela nem sempre é bela como ela é hoje. Ela nem sempre, o próprio texto vai nos mostrar. Mas Deus, com o seu infinito poder, Ele fez desse planeta uma obra linda e maravilhosa. Ao ponto do salmista declarar no Salmo 19 que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O que eu aprendo? Eu aprendo que Deus trabalhou muito nesse planeta para deixá-lo tão lindo, e Ele continua trabalhando para sustentá-lo. Somente Deus, com seu infinito poder, para sustentar esse planeta tão complexo. Quando eu vejo o planeta Terra, quando eu vejo a obra da criação, dentro de mim eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Eu poderia dizer com autoridade eu digo que Deus, Ele é o paisagista dos paisagistas, Ele é o biólogo dos biólogos, realmente Ele é Senhor, porque se nós olharmos ou estudarmos, ou se porventura existir aqui dentro algum biólogo, nós vamos entender a complexidade, pastor William e presbíteros, de como Deus, Ele dá sentido para a terra. Muitas vezes nós olhamos para aquilo e achamos que não tem sentido, mas tudo tem um sentido. Por que tudo tem um sentido? Porque é Deus que criou. Então, tudo que Deus cria tem um sentido. Com toda certeza, eu posso dizer, com convicção, que o planeta Terra, ele é do planeta mais lindo que existe no universo. Às vezes nós vemos os homens tentando chegar em Marte ou qualquer outro planeta e desvaloriza isso que Deus fez aqui. Diz a história que James Whitt, um grande pregador americano, ele teve a oportunidade de conhecer a Lua. Diz a história que quando ele pisou na Lua, foi a primeira vez que ele sentiu a presença de Deus. Porque da Lua ele olhou para a Terra e ele viu como a Terra é grandiosa. E diz a história que ele ficou impactado e foi a primeira vez que ele sentiu a presença de Deus. Ele foi sentir a presença de Deus no espaço sideral, quando ele viu aquele planeta do nada sendo sustentado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Deus ama fazer obras extraordinárias. Como já havia dito no início, citando um pouco da terra, Deus ama fazer obras maravilhosas. E eu gostaria de ministrar essa noite sobre esse tema, uma obra extraordinária. Repita comigo, uma obra extraordinária. É claro que nesta noite eu não vou falar precisamente sobre a terra. Não é sobre essa terra que Deus me permite subir nesse altar para falar esta noite. Eu quero falar de uma terra mais preciosa do que essa. Eu quero falar sobre a terra do meu e do seu coração. Existe uma terra dentro do meu e do seu coração. Assim como Deus fez da terra um planeta lindo, com a ajuda do teu Filho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a ajuda do Espírito Santo, Ele há de fazer nesta noite uma obra extraordinária dentro da terra do nosso coração. Só depende de você sair por estas portas como você entrou, se você quiser.
porque aquele que faz obras extraordinárias está aqui à noite. Amém? A primeira coisa, quando eu leio Gênesis, capítulo 1, é que Deus, Ele não gosta de duas coisas. A primeira, Ele não gosta de nada que não tem forma. E também Deus não gosta de nada que seja vazio. Deus não gosta de nada que não tem forma. E Deus não gosta de nada que seja vazio. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma. Era sem forma. A terra, ou seja, a terra ela não tinha a beleza nem a glória de Deus naquele momento ainda. Muitas das vezes, aquilo que tem forma hoje, com o passar do tempo, ela vende a perder a forma que um dia ela teve. Quantas pessoas, quando eu estava aqui sentado, quantas pessoas Deus ministrava no meu coração, que entrou por estas portas e que um dia tiveram uma forma, mas hoje não tem forma. Quantos casamentos que um dia lá atrás tiveram forma, mas hoje já não tem forma. Quanto a vida espiritual e ministerial, que um dia lá atrás, pastora Vasti, tiveram forma e hoje não tem forma. Quanta família destruídas que um dia lá atrás tiveram forma e hoje não tem forma. Quantas pessoas que um dia lá atrás tiveram saúde, tiveram uma forma de vida cheia de saúde e hoje entrou por estas portas e não tem mais esta forma. Mas eu quero te dizer que aquele que um dia olhou para a terra, ele está olhando para as nossas terras essa noite. Deus, ele vai trazer forma àquilo que perdeu forma, porque todo o poder está na mão do nosso Deus. Ele é o Criador. E o ato de perder a forma é uma coisa muito normal. Infelizmente, ela acontece no decorrer dos anos. Até mesmo o próprio Filho de Deus, ele perdeu a sua forma aparente na cruz do Calvário. Isaías diz que olhávamos para ele, mas não encontrávamos forma, porque ele foi desfigurado. E por que ele foi desfigurado? Ele foi desfigurado para que eu e você um dia viesse a ter forma. Mas não é a forma que eu e você dita dentro de nós. Eu quero que seja assim. É a forma que Deus faz. As Escrituras dizem, e viu Deus que era bom. É Deus que diz como que é na minha e na sua vida. É Deus que diz se é bom ou não é bom. Amém? Muitos hoje perderam essa forma. O pecado entrando na vida do ser humano tirou dele a forma que Deus criou para ele. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim que Deus nos predestinou para termos a forma de Cristo, ou seja, a semelhança de Cristo. Deus nos fez para nos parecer com Cristo. A cada dia que nós vamos andando com Deus, nós vamos nos parecendo com Cristo. A unção que Deus derrama na nossa vida, realmente ela despedaça o jugo, mas o que transforma o homem é a glória que Deus coloca dentro do coração dele. O apóstolo Paulo vai dizer, e somos transformados de glória em glória. E tem glória essa noite para nós aqui. Você não vai sair daqui como você entrou. Você só sai daqui como entrou se você quiser. Porque Deus vai dar forma em diversas vidas essa noite. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando nós lemos o trabalhar de Deus na terra, nós ficamos admirados. A terra, ela não tinha forma, ou seja, ela não se parecia, ela não era atraente aos olhos de Deus. Mas Deus, com todo o seu poder, ele começa a dar sentido na terra. Deus coloca os animais, Deus cobre a terra com a grama verde, Deus coloca os pássaros, Deus coloca as flores, Deus é detalhista, mas no mínimo detalhe, Deus coloca os ventos, Deus dá sentido à terra. E tudo isso Deus fez por amor, por mim e por você, e para que o nome dele fosse glorificado. Então nós vemos que Deus ele é perfeito em fazer obras dentro da terra. Ele deixou a terra, como eu disse para vocês, um dos planetas mais lindos. Ele colocou sentido na terra.
Então a terra, ela proclama e a terra glorifica o nome de Deus. E Deus, ele há de colocar sentido nessa terra do nosso coração. Deus, ele vai colocar as bênçãos dele dentro de nós. Ele vai enfeitar e arrumar a nossa vida, não como nós queremos, mas sim como ele quer. Porque ele é especialista em fazer obras extraordinárias. Amém? Mas o que nos leva a ter a forma? O que nos leva? Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra gravada no seu coração. Forma. Eu preciso ter forma. Mas o que nos leva a ter a forma de Cristo? O que nos leva a ter a forma de Cristo é a obediência à sua palavra. Conforme nós vamos obedecendo a palavra de Deus, ela vai nos moldando, ela vai nos transformando, ela vai nos libertando, ela vai nos curando, ela vai nos renovando, ela vai jogando por terra aquilo que não presta e colocando dentro de nós aquilo que presta. Ele vai dando um sentido para nós. Aquilo que está fora do lugar, ele vai colocando no lugar. Aquilo que está irritando ele, ele vai tirando. Porque ele é Deus que faz obra extraordinária. Aleluia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. E o interessante é que quando nós vamos lendo Gênesis capítulo 1, Deus vai nos dizer ali, através da sua palavra, que a terra, ela não somente era sem forma, ela era vazia. Ou seja, ela precisava ser preenchida pela glória de Deus. Porque aquela terra, ela não era atraente aos olhos de Deus. E Deus diz ao meu coração que muitas vidas adentraram por estas portas, sentaram nessas cadeiras e que tem uma terra que não tem sido atraente aos olhos de Deus. Não atrai Deus, não tem tocado. Por quê? Porque muito destas vidas estão como a terra estava, vazia. E como foi louvado, terra vazia, ela clama. E por que a terra clama? Ela clama pelo Deus vivo. Ela clama. Por que ela clama? Porque ela precisa de água. Ela precisa ser transformada. Ela precisa ser restaurada. Porque ela precisa da presença de Deus. E Deus, quando olhou para a terra, ele viu que ela estava vazia. Ou seja, o que é uma pessoa vazia? Uma pessoa vazia é uma pessoa que precisa de um preenchimento dentro da sua vida espiritual. É uma pessoa que precisa de um preenchimento dentro da sua vida intelectual. É uma pessoa que precisa do preenchimento de Deus dentro da sua vida emocional. Sabe por que a sua vida tem oscilado? Sabe por que o seu sistema emocional tem sido abalado? Sabe por quê? Porque a tua terra está vazia. Sabe por que você não tem tido controle sobre isso que você está enfrentando? Porque a sua terra está vazia. Sabe por que o seu trabalho tem sido um fardo para você levantar e encarar ele? Porque a sua terra tem sido vazia. Sabe por que você não tem mais prazer em ir na casa dos seus familiares ou sentar numa mesa num domingo à tarde no almoço? Porque a sua terra está vazia. Mas aquele que fez uma obra extraordinária, ele vai fazer uma obra extraordinária esta noite. Glorifique a Deus, irmãos. Deus, ele há de trazer um tempo novo para a nossa terra. Deus é especialista em trabalhar em terra. E ele há de trazer um tempo novo. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Aleluia. O homem, ele precisa ter relacionamento com o seu Criador. Se um homem não tem um relacionamento com o seu Criador, ele se torna uma terra vazia. Amós capítulo 5, versículo 6 diz assim: buscai-me e vivei. Salmo 42, versículo 1 diz assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia pelo Deus vivo.
Muitos estão aqui dentro, têm tropeçado nessa busca, porque não têm buscado o Deus vivo. Você tem buscado outras coisas para preencher aquilo que só Deus pode preencher. É por isso que a sua vida não tem progredido. É por isso que você não tem andado. Porque vocês têm buscado coisas que não preencham o vosso coração. Só a presença de Deus pode dar sentido. Só a presença de Deus pode trazer harmonia dentro de nós. E as Escrituras vão dizer, e viu Deus que isso era bom. Quem diz aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida? Quem diz que tem que ser bom ou ruim? É só Ele. Porque é Ele que faz a obra. E a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Porque Ele é perfeito. Louvado seja Deus. Uma vida vazia da presença de Deus, ela não tem o verdadeiro sentido para o qual ela foi criada. Uma vida vazia, ela não tem sentido de viver ou de ser vivida. Uma vida vazia sem Deus é uma premissa de uma eternidade condenada. É o que eu sempre digo. Algumas pessoas, nesses últimos tempos, elas têm levantado a mão para aceitar Jesus aqui, mas ela acha que o fim vai ser aqui. O fim não é aqui. Nós aceitamos Jesus aqui para viver uma realidade, eternidade na glória. É por isso que muitos têm se tropeçado. É por isso que Deus tem enfrentado dificuldade para dar forma à vida de muitos de nós. É por isso que Deus tem enfrentado dificuldade para encher aquilo que estava vazio. Por quê? Porque nós queremos ditar a Deus como Deus tem que trabalhar nas nossas vidas. E é Deus que faz uma obra extraordinária na nossa vida. Só Deus pode encher nossas vidas em todas as áreas. E Deus quer nos encher essa noite. Deus quer nos trazer um sentido maior. Deus quer jogar por terra tudo aquilo que esse mundo tem enchido essa terra que é o nosso coração. E Ele está aqui, e eu creio que vidas vão ser transformadas hoje. Eu creio pelo poder desta palavra, que casamentos que vivem só de aparência vão ser restaurados. Pessoas que foram frustradas no passado, seja na área financeira, na área sentimental, Deus vai trazer forma na sua vida. Deus vai encher vidas que estão vazias, que trocaram a glória de Deus por aquilo que o mundo te ofereceu. E tudo que Deus oferece para nós é bom. Só que o texto continua. A Bíblia vai dizer que não somente havia na terra algo sem forma e vazia, havia também trevas sobre a terra. Havia trevas sobre a face do abismo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que luz e trevas, elas não podem ter um relacionamento. Luz e trevas dentro de nós não podem ter relacionamento. Quando eu estava em casa, pastora Vasti, meditando nessa palavra, Deus mandava dizer para a senhora e para o pastor William, luz e trevas é só Ele que separa. Luz e trevas é só a mão de Deus que separa. Sabe essa treva que está dentro de você? É só Deus que pode tirar. Sabe as trevas que têm rondado o seu casamento? É só Deus que pode tirar. Sabe as trevas que têm andado na sua vida ministerial? É só Deus que pode tirar. Sabe as trevas que têm andado no seu trabalho? É só Deus que pode mudar. Se nós tentarmos, nós iremos entrar num embaraço. Porque trevas é só Deus que pode tirar. Ele está jogando por terra trevas essa noite. Ele tem o poder de separar luz das trevas. Nós fomos criados para ser cheios de luz.
Trevas era lá atrás, no passado, quando nós não tínhamos forma. Mas quando adentramos por estas portas, o Espírito de Deus começou a dar forma na nossa vida. O Espírito Santo de Deus começou a encher onde estava vazio. Olhe para trás, olha como você era e olha o que você é hoje. Agora olhe lá para trás e olhe para hoje o que você perdeu. Sabe por que você perdeu? Porque você deixou de deixar Deus trabalhar na sua vida. E quando nós deixamos Deus de trabalhar na nossa vida, nós começamos a perder a forma. Nós começamos a se tornar pessoas vazias. Então, olhe para trás. Vale a pena estar como você está hoje? Dá para encarar um casamento mais 5 ou 10 anos dessa forma que está hoje? Sem forma? Dá para continuar um ministério mais 5 ou 10 anos na frente, como você está hoje, sem forma e vazio? Dá? Não dá. Não dá. É por isso que Deus marcou essa data hoje, porque Ele vai dar forma na sua vida. Ele vai encher o que está vazio. Ele precisa fazer. Deus é especialista em fazer obras extraordinárias. E Ele há de jogar por terra toda a atuação do diabo, porque aquele que começa uma boa obra, Ele é fiel para cumprir. Essa, indiretamente ou indiretamente, esta é uma palavra de avivamento. É uma palavra que traz um sentido maior na nossa vida. Avivamento é você dar vida àquilo que está morto. E avivamento é uma obra do Espírito Santo. É uma obra que começa a ser trabalhada quando nós, seres humanos, reconhecemos o estado em que nós nos encontramos. Não é uma obra onde você apenas ora e fica esperando Deus fazer. Não, não. Isto é uma obra extraordinária com a ajuda do homem. O homem precisa reconhecer o estado que ele se encontra para que Deus trabalhe na sua vida. Para que Deus trabalhe na sua vida esta noite. Para que Deus dê forma na sua vida, Deus precisa que você queira isso. Para que a sua vida saia daqui cheia, Deus precisa que você queira ser cheio. Para que a sua vida saia daqui com um sentido maior, Deus precisa que você queira esse sentido maior. Porque Deus quer fazer uma obra extraordinária. E você tem a oportunidade essa noite de andar com Deus. Você tem a oportunidade de dar esta caminhada com Deus. Eu disse, sábado retrasado, em um lugar que eu ministrei, que toda caminhada, ela nasce de um passo. Toda caminhada para que Deus produza, para que Deus transforme a nossa vida, ela necessita de um passo. Quer andar com Deus essa noite? Dê um passo. Quer deixar Deus fazer uma obra extraordinária na sua terra, do seu coração? Dê um passo. Deus quer trabalhar nos nossos corações essa noite. Deus é perfeito, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder de sondar em menos de milésimo o nosso coração e nossa mente. Eu sempre digo que não é o homem que lê as Escrituras, é as Escrituras que lê o homem. E quando a Escritura lê o homem, ela mostra quem você é. Não é nem você que mostra para Deus o que você é a próprias Escrituras que mostra quem você é. E Deus, Ele quer fazer uma obra, pode deixar aí. Deus, Ele quer fazer uma obra extraordinária. Ele há de dar forma, volto a frisar, Deus, Ele há de dar forma esta noite em vidas que perderam a forma. Nós não podemos continuar como estamos. Deus, Ele quer fazer uma obra extraordinária essa noite. Ele quer dar forma àquilo que você perdeu. Ele quer encher essa terra de sentido que é o nosso coração. Ele quer nos abastecer com a Tua glória. Ele quer nos engrandecer para a glória do Teu nome. Porque Deus é especialista em fazer obras extraordinárias. Amém? Eu gostaria de te pedir para a igreja se colocar de pé.
Se eu passar daqui, não serei mais direcionado por Deus. E quando eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, eu deixei para o último, que eu vejo que a terra, ela estava sem forma. A terra estava vazia. A terra estava em trevas. Mas havia algo ainda sobre aquela terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se não tivesse essa referência bíblica, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, eu diria que nós não teríamos uma obra extraordinária. Como foi dito, sem nenhuma dúvida, a Terra é um dos planetas mais lindos do universo que Deus fez. E mesmo a Terra, naquele caos, sem forma, vazia, sem um sentido maior para ela, o Espírito de Deus pairava sobre ela. E digo com a autoridade do Espírito Santo, que não existe lugar maior para que Deus manifeste o seu Espírito aqui hoje. O Espírito de Deus paira sobre a terra do seu coração. O Espírito Santo de Deus quer dar um sentido hoje na sua vida. O Espírito Santo de Deus diz, você não pode sair daqui como você entrou. Deus, Ele quer dar forma na sua vida hoje. Deus quer restaurar a sua família hoje. Deus quer encher você da sua presença, porque o Espírito de Deus, Ele paira sobre nós essa noite. Pelos olhos da fé eu vejo o Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações. O seu ministério, ele não pode continuar como ele está. O Espírito Santo de Deus paira sobre ele. O seu casamento, a sua vida familiar, conjugal, sentimental, ela não pode ficar assim, porque o Espírito de Deus paira sobre isso. O Espírito Santo de Deus paira sobre a sua vida física, sobre a sua vida pessoal, sentimental e intelectual. E se o Espírito Santo de Deus paira, é porque há esperança. Nekai, nekou, manais, te plastu. Há esperança para você, porque o Espírito Santo de Deus te incomoda. Uma obra extraordinária. Uma obra extraordinária Ele fez com a terra. E uma obra extraordinária Ele quer fazer no seu coração. Eu gostaria de convidar aqui na frente, com a autorização do pastor, aqueles que precisam de uma obra extraordinária.